Ô Sandro, por aqui, é claro, nos Estados Unidos, o assunto continua sendo a passagem, né, do furacão, da tempestade tropical Aida. A quantidade de mortos é um negócio inacreditável, né, na medida em que você vai vendo as horas passando, autoridades falando, agora 46, se você pegar a região aqui de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, enfim, uma situação terrível. E até agora a gente está observando porque a situação não está 100% não. Você ainda tem ruas alagadas, o sistema de transporte público aqui de Nova York continua operando, não está em 100%, né? Ou seja, ainda está operando parcialmente. É uma situação difícil. E aí você vê também algumas pesquisas feitas, divulgadas hoje, né, mostrando que a popularidade do presidente americano Joe Biden não para de cair. Né? O presidente, desde que assumiu a Casa Branca em janeiro, claro, com ideias diferentes do antecessor, o ex-presidente Donald Trump, havia ali uma popularidade alta, mas agora a popularidade está despencando. Hoje saíram novos números do nível de emprego aqui, e os números vieram muito abaixo do que estava sendo imaginado. Claro que isso também por causa do aumento da variante Delta aqui no país. Então é um péssimo momento do presidente Biden, a popularidade dele despencando. E assim, muito se pergunta do que pode ser feito, né? Quais são as alternativas. Choveu aqui em Nova York, equivalente a 50 mil piscinas olímpicas. É algo que a cidade nunca tinha visto. Meteorologistas falam de uma chuva histórica. E aí todo mundo se pergunta, o que dá para fazer? O que é possível ser feito? Hoje a discussão aqui é essa. Quais são as alternativas para se evitar uma tragédia desse tamanho, né? Cada vez mais a gente observa os furacões em temporadas maiores. Ano passado foi a maior temporada de furacões da história aqui nos Estados Unidos, na região do Caribe. Esse ano é possível que a gente tenha esse recorde sendo batido. Mais furacões do que no ano anterior. Isso sem falar que aqui nessa região o pessoal nunca tinha visto tornados. Foram 4 só na passagem do Aida. Ou seja, situações que hoje parecem comuns, não eram comuns ontem, não eram comuns anteontem, no século passado. Então, assim, temos que saber lidar com isso. Mas como? Né? Quais são as alternativas? O presidente Biden está lá discutindo uma proposta que ele encaminhou ao Congresso de uma reforma estrutural, tecnologia aqui nos Estados Unidos, né, para que o país suporte isso. Mas assim, amanhã muda de novo o clima, a situação fica ainda mais complicada, ou seja, parece que não vai ter um basta nisso. O fato é que hoje, de novo, é um dia de limpeza, é um dia de tentar botar a casa em ordem, aquelas casas que ainda estão em pé, e infelizmente lamentar as vítimas dessa tragédia. Né? É claro que a gente está falando muito aqui dos Estados Unidos, porque a gente está exatamente no olho do furacão, né? Até ontem à noite eu estava com o pé na lama, na água suja. Aqui em casa, por exemplo, Sandro, isso nunca tinha acontecido em São Paulo, talvez, não sei se por falta de transparência, ou se muita transparência aqui, chegou um alerta para você não beber a água que chega da torneira, não usar a água da torneira sem esquentar antes, para ferver a água para depois usar, porque teve a contaminação ali, sei lá, do sistema que chega aqui em casa por causa da chuva, estourou algum cano, vai saber. Né? Então é uma situação que vai demorar um tempo até se tornar realidade. Milhares e milhares de pessoas sem energia elétrica. Então, assim, o mundo mudou. Isso é um fato. Cada dia mais a gente ouve falar ou na maior chuva da história de Nova York, ou na maior sequência de furacões, ou no caso do Brasil, essa estiagem, né, que está fazendo com que a conta de energia elétrica suba demais. Possibilidade de faltar água, ter apagão e tudo mais. Então, assim, ok, há talvez prioridades hoje muito mais evidentes. O coronavírus é algo que veio aí arrebentando, né? E os governos tiveram que se adaptar, vacina, correr atrás de ações, mas não tem jeito, tem que pensar não no longo prazo, não no médio prazo, mas pensar para ontem alternativas para, de alguma forma, sobreviver a essas mudanças climáticas, que são uma realidade. Não adianta fugir, né? É chuva muito forte no norte, é seca no sul, temporadas de furacões que nunca aconteceram antes, tornados em áreas onde nunca foram vistos. Então, assim, se os governos, se os autoridades, quem entende do clima, não se juntarem para, de fato, né, e não só no blá blá blá, só na conversa, agirem, né, de alguma forma, fazerem ações para evitar, para melhorar, para, de alguma forma, não ter esse tipo de consequência trágica, como a gente está vendo hoje aqui na região de Nova York, com mais de 40 mortos,
Quem podia imaginar, né? Carros boiando e tudo mais, cena que eu já cansei de ver em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas em Nova York. Então, assim, o mundo mudou, o clima mudou, e é fundamental que as autoridades mudem também. Caso contrário, cada novo evento vai falar de novo em recorde, em chuva histórica, em seca maior de todos os tempos, e a população vai ficar à mercê do clima. E, evidentemente, é possível você, de alguma forma, prever o que vem pela frente, Sandro. Pois é, não foi por falta de alerta, né, Barão? Eu lembro de uma frase que ficou famosa da Greta Thunberg, que numa dessas cúpulas que falava o seguinte, que não é mais o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. A casa tá pegando fogo, você tem que resolver isso agora. Exatamente.